Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado a você que está aí nas redes sociais, nos acompanhando. Que a paz de Deus possa estar no coração de cada um aqui presente, no coração de vocês aí, que as bênçãos de Deus alcance a todos. É um sábado muito gostoso, um sábado ensolarado, bastante calor, mas vamos aqui hoje, nesse sábado, buscar a Deus, buscar a presença dEle, a face dEle, e o calor do Espírito Santo possa estar nos nossos corações. Eu convido você que se levante e vamos cantar o hino número 427, Mais Perto Quero Estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amém? Assim como você está, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, obrigado, Pai, porque estamos aqui, tendo mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Como acabamos de cantar, nós queremos estar cada vez mais perto de Ti, Senhor Deus. Por isso estamos aqui e neste momento lhe pedimos as Tuas bênçãos, lhe pedimos, ó Pai, que a Tua presença enche esse lugar, os nossos corações, que Tu esteja iluminando os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos assimilar a Tua palavra, Senhor. Venha abençoar a cada filho Teu que está aqui presente, a cada filho Teu que está do outro lado da tela, ó Pai, cultuando a Ti também, Senhor Deus,
buscando a Tua face, que as Tuas bênçãos alcancem a nós aqui e a eles também que estão do outro lado, Senhor. É o que nós lhe suplicamos, não porque nós mereçamos, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora vamos ao informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. O melhor dia de Ivan. Ivan tinha 22 anos quando teve um dia muito difícil. Mas como eu disse no título dessa história, será o melhor dia de sua vida. Entenda. Primeiro ele brigou com a sua mãe. Depois foi expulso do apartamento que morava. E na universidade foi mal em uma prova. Mais tarde, um policial confiscou sua carteira de motorista por causa de muitas multas por excesso de velocidade. Ivan teve que ir naquele dia até o tribunal e o juiz o informou que ele precisava pagar as multas ou seria preso. Enquanto o juiz falava, lembranças sobre o que havia aprendido sobre o fim do mundo surgiram na mente de Ivan. Na adolescência, sua mãe havia sido batizada na igreja adventista e lá ele aprendeu sobre o julgamento de Deus. Mas ao entrar na faculdade, Ivan havia se esquecido de Deus e por isso percebeu que Jesus o chamava naquele dia. Ivan conseguiu pagar a multa e pôde voltar para casa, mas no dia seguinte uma febre o acamou por 3 dias. Então ele percebeu que mais uma vez Deus o chamava e decidiu ler um pouco sua empoeirada Bíblia. Ao abrir a Bíblia, ele leu: "Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas." Ivan percebeu que estava colocando os estudos e até a família antes de Deus, e por isso decidiu voltar aos caminhos do Senhor. Ele foi batizado na igreja adventista e hoje estuda para ser pastor na Universidade Adventista Zaokskai, na Rússia. Ainda em Kazan, na sua cidade natal, Ivan criou um clube fitness de sucesso que alcançou adultos e crianças. Todos os verões ele retorna a Kazan para ajudar as pessoas a cuidarem da saúde e também serem boas cidadãs. Ivan não tem lembranças ruins daquele fatídico dia. Para ele, foi o dia que Deus o chamou para a salvação. Atualmente, a Escola Adventista Cristã Zaokskai funciona em instalações da Universidade Adventista da cidade. Parte da oferta ajudará as crianças dessa escola a terem suas próprias salas de aula. Sejamos liberais. Aos nossos queridos irmãos que aqui se encontram no nosso templo, que a paz de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai esteja conosco, e você que está nos ouvindo, realmente o Espírito Santo, juntamente com os anjos do Senhor, esteja contigo nesse dia, amém? Amém. Nós vamos recapitular a lição dessa semana. Nós estamos estudando o nosso manual, Isaías, consolo para o povo de Deus. Esse livro você pode adquirir em qualquer casa publicadora ou também pelo site cpb.org.br. E lá tem a lição, nós chamamos de manual. É uma lição que é feita trimestralmente. E nós vamos estudar hoje sob o título O Nobre Príncipe da Paz, né? E o verso para memorizar, um verso bem conhecido, está no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Né? Então nós vimos aqui os nomes atribuídos a essa criança e nós vamos ver durante a recapitulação dessa lição a quem nós estamos nos referindo com esses nomes. Né? Isso, se você quiser entender um pouquinho mais, nós vamos estudar sobre o livro de Isaías no capítulo 9, 10, 11 e 12. Quem pôde ler viu uma história maravilhosa. Né? E aqui fala que o Dr. Robert Oppenheimer, que supervisionou a criação da primeira bomba atômica, apresentou-se diante de um comitê no Congresso nos Estados Unidos e perguntaram se havia alguma defesa contra a arma. Certamente, respondeu o físico. E ela é, diante do silêncio do público, ele disse a paz. E se vocês analisarem, depois da Segunda Guerra Mundial, nós pensaríamos que não existiriam mais guerras, né? Mas dentre esse período de guerra que houve, apenas 8% desse tempo teve paz. E de lá para cá vocês veem, né? Guerras em cima de guerras e mais guerras. Então a paz é um sonho vago e inatingível, né? E a gente às vezes até vê algumas incoerências nesse mundo, que não é difícil. Os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, né? São pessoas que muitas vezes estão envolvidas em conflitos. E a gente vê aqui o caso do Alfred Nobel, por isso tem esse nome Nobel. Ele foi o inventor do dinamite, né? E a dinamite é uma das coisas que são mais usadas nas guerras, né? Apesar de ter muita utilidade para outras coisas, mas na guerra o dinamite já matou muita gente. Então a gente vê a incoerência, né? Pessoa que inventou o dinamite, hoje arrumando um fundo, né, para ajudar a paz no mundo, né? E fala que a Bíblia menciona que uma das coisas mais necessárias nesses últimos instantes é a paz. E fala que esse menino que nos nasceu, o filho que nos deu, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e, por último, Príncipe da Paz. Né? E aqui nos diz, para resumir, inúmeros tratados de paz não impediram a existência das guerras e conflitos entre as nações. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, esse versículo que nós lemos, o Messias é apresentado como um governador que traz paz. E aqui nos diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Está falando do Messias. E o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, o Rei, e Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Deus. Então a gente vê que quando o nascimento desse menino, nós vamos ver no decorrer da lição dessa semana, que acontece, que tudo mostra, e muitas pessoas de outras denominações, alguns estudiosos, confundiram ele com Davi, confundiram ele com João Batista, confundiram ele com Elias, alguns até com Ezequias, mas nós vimos que para cumprir todos os requisitos do que menciona a palavra de Deus, somente Jesus tinha esse quesito, né? E aqui nos fala o fim da escuridão para a Galileia. Se vocês lerem capítulo 9 de Isaías, de 1 a 5, nós vamos verificar que Isaías, ele está falando de um povo que há pouco tempo estavam fazendo tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, ou seja, o ocultismo, a adoração a outros ídolos, a outros deuses. Mas mesmo acontecendo esse tipo de retaliação contra o povo, Deus iria enviar alguém para livrar. E graças a Deus por isso, porque Deus na sua história de Gênesis e Apocalipse mencionado, apesar de termos grandes desastres, grandes catástrofes, quase a exterminação do povo de Deus, Deus sempre teve um povo remanescente.
Isso também não será nesses momentos que estamos vivendo agora. Apesar de todo esse caos que o mundo atravessa, Deus sempre terá o seu povo remanescente. Sempre terá aquele povo que está ligado, que está fazendo a sua vontade aqui nessa terra. E aqui nos diz que a Bíblia toma eventos que aconteceram no Antigo Testamento para prefigurar eventos ocorridos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Tiglat-Pileser III, ele conquistou a Galileia e houve uma grande escuridão, Isaías 8:22, quando o povo tirou os olhos de Deus e voltou para os outros deuses. Houve uma grande escuridão nesse período. Isso, a história também pega no Novo Testamento e nos diz que Jesus iniciou seu ministério na Galileia. Isaías tinha profetizado isso, que a conquista seria primeiro da cidade ou do território que fosse conquistado, que Deus também retornaria a conquistar. Isso aconteceu com Jesus aparecendo na Galileia. E também houve grande luz, Mateus 4, versículo 25 a versículo 16. Em seus ensinos, Cristo mesclou imagens de uma época para ilustrar o tempo presente do futuro. Em Mateus 24, 15 em diante, vocês lerem, ele fala que não ficará pedra sobre pedra, A cidade de Jerusalém seria destruída e nasceria uma nova cidade. E aqui nós vimos também, na lição, que quando e como foi cumprida a profecia de Isaías, capítulo 9, 1-5, como disse anteriormente, muitas pessoas fizeram comparações com o currículo do Isaías 9, versículo 6, colocando algumas pessoas quase semelhantes a esse perfil, mas somente Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, configurou e confirmou a pessoa de Jesus Cristo como o príncipe da paz, o Emanuel, que nós esperamos na sua segunda vinda. E aqui no rodapé da lição, na parte de domingo, tem uma pergunta que é interessante e particular para cada um de nós. Você que está nos assistindo, você pode responder no seu íntimo. Se alguém lhe perguntasse do que Jesus o libertou, o que você responderia? Qual testemunho você pode dar a respeito do poder de Cristo em sua vida? Cristo, se nós crermos nele, nós estamos libertos do pecado. Mas por que continuamos pecando? E essa é a grande dádiva de Jesus, através do Espírito Santo, dos anjos do Senhor, de nos dar força para vencer o pecado. E nós vimos quantas transformações Ele fez na sua, na minha vida. E isso, se nós entregarmos a nossa vida completamente a Ele, permitir que Ele seja o dominador da nossa vida, nós vamos ver as maravilhas que Cristo pode fazer na nossa vida. Um filho nos foi dado, Isaías capítulo 9, versículo 6 e versículo 7. O que há de especial no filho descritos nesses versos, Isaías 9, 6 e 7. Os nomes dados do filho e o seu reino que duraria para sempre. Se é uma coisa que nós procuramos nesse mundo é paz. Então, quando você vai viajar, você vai para um lugar próximo do mar, ou você vai num lugar de flores, de árvores, a gente se sente tão bem. Você consegue ouvir, o canto de um pássaro, você consegue o bater de umas ondas, coisa que no nosso dia a dia nós não ouvimos nem passarinhos cantar. Eu trabalhei muito tempo no centro de São Paulo, então às vezes eu parava ali na Praça Dom José Gaspar, na hora do almoço, ficava ouvindo os sabiás cantando, e ficava olhando para cima, assim o pessoal ficou, que esse louco está olhando para cima? Nesse mundo tão agitado que nós estamos vivendo, nós não ouvimos nem a palavra de Deus, nem a voz de Deus, e nem os conselhos que Deus, às vezes, nos manda através de pessoas. E nós temos que estar com nossos ouvidos atentos, porque Jesus Cristo ele veio para trazer a paz e trazer o conforto que nós necessitávamos. E aqui nos diz, para resumo, fala que o caráter de Deus é revelado através dos nomes e títulos que Ele tem, de acordo com a natureza e etapas de sua missão salvífica. Então Jesus ele tem aproximadamente, mais ou menos 66 nomes referentes a Ele, em diversos momentos da sua trajetória aqui nessa terra. E aqui nos diz algumas, Deus forte, Ele é divino e onipotente, está no livro de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, versículo
14, Hebreus capítulo 1, versículo 2. Um filho, né, é um conosco. Jesus Cristo conhece, Jesus sabe as nossas necessidades. Jesus Cristo, ele não é espírito, ele tem sangue, ele chora quando esteve aqui, ele cuidou das pessoas, ele deixou o exemplo completo, e nós, como seus filhos, nós temos que praticar aquilo que ele deixou aqui para nós. E raiz de Davi, ele é o rei, né? Lucas capítulo 3, 23 a 31, e ele também é maravilhoso, é a oferta, foi ele que se entregou para nos livrar da morte do pecado, né? Está no livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 18 e versículo 20. E aqui, na parte de terça-feira, vem falando o cetro da ira de Deus, né? De Isaías capítulo 9, versículo 8 a Isaías 10, 34, é explicado no texto de Isaías 9, 1 a 5, que previa a libertação para as pessoas obscurecidas e angustiadas que haviam confiado no ocultismo, que tinham sido vítimas da conquista militar. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros e o cetro de seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Então Jesus aqui, através do profeta Isaías, ele está falando que mesmo aqueles que fizeram ou levaram uma vida degradada, esqueceram-se de Deus, voltaram-se ao ocultismo, adoraram outros deuses, Deus deu a eles uma esperança. E nós temos que notar que nós, muitas vezes, nós estamos praticando as mesmas coisas desse povo no passado. Mas se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos use, tire isso do nosso coração, tire um coração de pedra e coloque um coração de carne, nós temos as mesmas oportunidades e as mesmas tendências de sermos libertos por Jesus Cristo. E aqui nos diz, eu vou ler aqui para vocês, que lá está muito clarinho, não dá para me enxergar. Assim como no período dos juízes havia um ciclo do pecado ao perdão e retorno ao pecado. Isso sempre existiu dentro do povo de Deus. Na maioria do reinado dos reis que existiam em Israel, esse era o ciclo. As pessoas haviam pecado, depois eles se perdoavam e voltavam para o pecado. Impressionante. E isso serve para nós como exemplos, porque nós fazemos a mesma coisa. Quando a coisa está bem, esquecemos de Deus. Quando as coisas estão ruins, lembramos de Deus. E muitas vezes esse ciclo vicioso faz com que nós, do século 21, praticamos as mesmas coisas que a Bíblia nos deixa exemplos maus para nós não praticarmos, né? E aqui nos fala que o pecado, a consequência, o arrependimento e o perdão, essa é a regrinha que nós devemos ter na nossa vida, para que nós venhamos assim a receber a absolvição de Jesus Cristo. E aqui também nos diz que o certo da ira de Deus pesa sobre todos aqueles que abusam de seu livre arbítrio. Isaías capítulo 9, versículo 4. Então Deus nos deu uma dádiva que é o livre arbítrio. Você o segue se você quiser. Você o aceita se você quiser. Então Deus não quer que nós sejamos simplesmente robôs. Deus quer que nós sejamos pessoas que o temem, que aceitem como Salvador da nossa vida e dessa terra. E na parte de quarta-feira, vamos falar sobre o raiz e renovo em uma só pessoa, né? Isaías capítulo 11. Quem está acostumado a dar estudos bíblicos aqui, um dos livros mais gostosos que nós temos de ler, somente eu, quando recebi estudos bíblicos, quando a pessoa abriu no livro de Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 35, onde fala de uma nova terra, o que nós teremos, o que nós faremos. Então são coisas maravilhosas, e é isso que Jesus Cristo, Ele deixou para aqueles que querem fazer a vontade do Senhor, que o aceitem como Salvador. A quem é o rebento que saiu do trono de Jessé, né? Essa é a pergunta. Isaías 11:1 retoma a imagem da árvore derrubada em Isaías 10, 33 e 34, o tronco de Jessé representa a ideia de que a dinastia de Davi, filho de Jessé, perderia seu poder. Porém surgiria um rebento renovo do trono, aparentemente condenado, isto é, um governante descendente de Davi. E nós vimos, né, capítulo 1 do livro de Mateus, a genealogia, nós vamos ver que Jesus
ele saiu da descendência de Davi, cumprindo assim também Isaías capítulo 9, versículo 6, né? E aqui nos diz que a descrição da raiz de Jessé se encaixa apenas com a descrição de Jesus. A raiz da geração de Davi, Apocalipse 22, 16, o reinado de Cristo será superior, porque irá reinar em harmonia com o Senhor, julgar de maneira justa, castigar os ímpios e trazer a paz. E restaurar a paz até a essência da criação, não haverá mais predador e presa. Ou seja, o pecado não mais existirá. Graças a Deus por isso. Apocalipse capítulo 22 diz isso lá no versículo 11, 12, né? O justo continue na prática da justiça e o ímpio continue na sua vida impiedosa. E aqui nos diz qual é o significado da ideia contida no nome Jesus de que o Senhor é salvação, né? Então nós vimos que Jesus, ele tem diversos nomes dentro da palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, e seu nome significa salvação, príncipe da paz. O Senhor não apenas realiza a salvação, ele mesmo é a salvação. A presença do Santo de Israel em nosso meio é tudo para nós. Deus é conosco. Jesus não apenas fez milagres, ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele conhece a nossa maneira de viver. Ele conhece as nossas dificuldades, os nossos problemas, como lutar, como deixar de lutar, como vencer e como vencer, se assim nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus faça de nós um grande instrumento, né? E aqui nos diz, na parte, ainda concluindo, que Isaías 11 faz referência às duas vindas de Cristo. A primeira já ocorreu e a segunda trará a concretização das promessas do descendente de Davi. Então, se vocês leram Isaías 11, Isaías 35, vocês veem que as coisas que nós nem imaginamos acontecer aqui na terra são as coisas que Deus tem preparado para nós, né? Uma criancinha brincando com urso, né? Uma criança com um rebanho de ursos, de leões, né? A criança colocando a mão dentro da toca da áspide, né? Então a gente nota que coisas absurdas que aqui nós nem imaginamos poder fazer, nós teremos na nova terra. Se isso assim, nós acreditarmos e entregarmos a nossa vida completamente ao Senhor. Tu me consolas, Isaías capítulo 12, versículo 1 a 6. Se você ler esse cântico, lá do capítulo 12, diz que em ambos os casos, né, Isaías capítulo 12, Apocalipse 15, 2, que é o cântico dos vencedores, daqueles que fizeram a vontade de Deus, por suas obras de salvação e justiça, Deus fará com que nós cantemos esse hino de glória. Fala que quase identifica o libertador vindouro como Jesus. O verso diz que Deus é a minha salvação e Ele se tornou a minha salvação. O nome Jesus significa o Senhor é salvação. Então nós vemos que Jesus, em toda a sua glória, em toda a sua trajetória nessa terra, o seu nome levava a salvação. O Senhor não apenas realiza a salvação, mas Ele também é a salvação. Nós não podemos salvar ninguém, somente Jesus pode salvar. E para que as pessoas conheçam a salvação, nós temos que apresentar a Jesus como o Salvador. E aqui nos diz, não é de admirar que recorreriam as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. Quando ele fosse levantado na terra, traria todos a si mesmo, João 12, 32, um remanescente se converteria ao Deus forte, que é o Filho dado a nós, o príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Então nós vimos que Jesus Cristo, a raiz de Davi, descendência de Jessé,
era Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aqui na parte de quinta-feira, só fazendo um resumo para entender melhor. Tu me consolas. Fala que Isaías 12 compara a libertação prometida à dos hebreus no êxodo do Egito, Isaías 11:16, e semelhantemente ao cântico de Moisés, Êxodo 15, Apocalipse 15, 2 a 4, o Senhor não apenas realiza a salvação, Ele mesmo é a salvação. Jesus faz aquilo que Ele é. Jesus fez milagres, Jesus levou nossos pecados, Jesus traz a paz. Jesus se fez carne e habitou entre nós, João 1, versículo de 1 a 4. Jesus se fez pecado por nós, 2 Coríntios 5, 21, e Jesus é a nossa paz. Eu li ali João de 1 a 4 e também o versículo 14, né? Onde Jesus se fez carne e habitou entre nós, conheceu a nossa vida, as nossas dificuldades, os nossos problemas e venceu o pecado. E nós, com a ajuda de Jesus, sem Ele não conseguimos nada, podemos também vencer o pecado. A raiz de Jessé foi posta como um estandarte dos povos, né? Isaías 11:10. E quando foi levantado da terra, atraiu todos a si mesmo. Assim como fez Moisés, as pessoas que eram picados, né, ou mordidos pela serpente, quando Moisés levantou as serpentes, eles foram curados. A mesma coisa aconteceu com Jesus aqui, quando ele se estendeu, quando ele foi levantado na cruz do Calvário. Muitas pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador, né? Então são coisas que foram escritas no passado, que as coisas também aconteceriam no futuro. E aqui nos diz, na parte de sexta-feira, eu queria só ler um trecho do livro Desejado de Todas as Nações, página 49, fala que o coração do pai humano se compadece do filho. Olha a fisionomia da criança e treme ao pensar sobre os perigos da vida. Anseia proteger seu querido filho do poder de Satanás, bem como guardá-lo da tentação e do conflito. Para enfrentar os mais amargo conflito e o mais terrível risco, Deus deu o seu Filho unigênito para que o caminho da vida fosse garantido aos nossos pequeninos. Nisso consiste o amor. 1 João capítulo 4, versículo 10. Então nós vimos aqui que nós, como pais, como avós, nós sabemos que é você cuidar de um filho, e o que você deseja para um filho, as orientações, os costumes que nós temos para que a criança possa ser vitoriosa. Aqui nos diz, que fala que Isaías 11 apresenta as duas vindas de Cristo em uma única imagem. A compreensão correta a respeito delas é crucial para o preparo. Existem diversas visões, tais como: Jesus virá de forma espiritual e não visível, Jesus virá secretamente e depois visivelmente, e Jesus virá com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. A Bíblia aponta para o retorno visível em glória, em que os mortos em Cristo serão ressuscitados, os justos vivos serão transformados e se encontrarão com o Salvador nas nuvens, né? 1 Tessalonicenses 4, 13 ao versículo 17. Então nós vimos que o mundo hoje fala de diversas maneiras como Cristo irá voltar. Mas nós, que aguardamos uma nova terra, um novo céu, né? 1 Pedro capítulo 3, versículo 2 a 9, nós temos a certeza, Apocalipse 1,7 fala que todo olho o verá. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós possamos, através dessas promessas do livro de Isaías, nós possamos estar confiantes, estarmos preparados para receber em breve a pessoa de Jesus Cristo em nossa vida. Agradecemos a Deus por isso. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma palavra de oração. Você que está nos ouvindo em casa também, se puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Querido e eterno Deus, nós somos gratos, Senhor, pelo cuidado que tem tido conosco, e te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é o príncipe da paz, é Deus conosco. Por isso queremos a cada instante da nossa vida sermos semelhantes à pessoa de Jesus, porque em breve nos encontraremos contigo. Nos dê a tua paz, prepare-nos
para ouvirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Informativo Mundial das Missões. O melhor dia de Ivan. Provai e vede. História de hoje: Hortência Couve-Flor. A vida dos que moram aqui, como nós aqui no interior, é uma vida que tem muitas vantagens, tem algumas desvantagens, mas as vantagens são muito grandes. Nós temos sossego, trabalhamos aqui na roça, nós tiramos mandioca, nós fazemos nossa própria farinha. Temos muitas coisas que Deus providencia para nós aqui, que nós não precisamos comprar na cidade. Aqui na nossa terra nós temos mais de 800 pés de guaraná, todos dando fruta. A principal atividade que eu tenho hoje é uma horta que eu resolvi plantar. Eu plantei essa horta acreditando que Deus poderia abençoar e fazer com que essa horta crescesse e gerasse lucros para nós. Nós plantamos muita variedade, mas hoje nós estamos lá plantando o alface, o pepino, a cebola, chicória. Toda essa produção ela é vendida na comunidade, levamos de barco para a cidade porque ela dá rende muito a horta. E também nós fornecemos para a merenda escolar das crianças lá na escola. Tudo isso vem de Deus. É um reconhecimento que nós temos que nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Na hora de preencher o envelope, ao invés de eu colocar o meu nome, eu coloquei o nome Hortência Couve-Flor. Hortência Couve-Flor? Que irmã é essa? Não conheço a irmã. Que irmã é essa? Hortência? Eu então me apresentei à tesoureira, dizendo para ela que a Hortência Couve-Flor era a minha horta e ela devolverá o dízimo sendo fiel a Deus enquanto existir. Incentivados pelo sucesso das bênçãos da horta, eu conversei com meu esposo e disse para ele que nós deveríamos plantar banana, construir um bananal, que Deus iria nos abençoar, assim como nos abençoou com a horta. Eu falei para minha esposa que a plantação de banana nessa terra não ia dar certo, porque os vizinhos plantaram banana e não tiveram nenhuma produtividade. Mas a minha mulher insistia nesse negócio e dizia que nós devíamos confiar em Deus, e eu aceitei. Hoje o bananal é uma realidade da nossa vida. Temos muitas produções, temos banana branca, banana grande, banana holanda, banana prata, e hoje estamos felizes porque temos vendido para a Maoeste e temos lucrado para nós aqui, né, para o nosso alimento. Os vizinhos ficam muito impressionados como é que a gente colhe tantas bananas aqui na nossa região. Louvamos a Deus por Ele cumprir as suas promessas em nossas vidas. Me ajuda a segurar aqui, Tião. Meus irmãos, provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Maravilhoso Pai que está no céu, muito obrigado, Pai, porque nos deste a oportunidade de ofertar, devolver os dízimos. Abençoe a todos aqueles que fizeram e aqueles também que não puderam fazê-lo nesse momento, Senhor. Que esses dízimos, essas ofertas sejam usadas para a proclamação do Seu Evangelho, proclamação de que Jesus é Salvador. Perdoa pelos nossos pecados, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Que a paz de Deus possa estar no seu coração. Esse é um momento muito feliz, muito alegre, que nós podemos louvar nosso Deus. Mas antes de nós começarmos a erguer as nossas vozes, eu gostaria de dividir com você aqui o que está escrito em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim: E mesmo que a figueira não renove seus brotos, mesmo que a parreira deixe de produzir e venha a falhar a produção de azeitonas, se as pastagens nada mais tiverem para alimentar o gado, se as ovelhas desaparecerem dos pastos, mesmo que não haja mais gado no curral, estarei feliz no Senhor, cantando a Deus, o meu Salvador. Que eu não sei como foi sua semana. Eu não sei se a sua semana foi digna de ser esquecida. Eu não sei se você teve muitas notícias boas essa semana, se você teve notícias ruins. Mas, como diz aqui Abacuque, que nós possamos estar felizes no Senhor. Porque ele diz que mesmo que a figueira ela não deu seus frutos, que nós possamos mesmo assim estar felizes, que nós possamos estar aqui hoje para render um culto de adoração agradável ao nosso Senhor. Vamos louvá-lo e vamos dizer essa oração, pedir para que Ele nos lave, que Ele lave toda a nossa alma, lave todo o nosso coração de todos os nossos pecados. Vamos louvar? Eu quero ser um espelho de ti, Senhor. Eu quero ser um reflexo do teu amor. Toma-me, muda-me, que tua vontade seja o meu querer. Reflexo do céu, eu quero ser, e lava-me pelas águas do teu perdão, purifica-me, limpa minha vida, meu coração. Eu sinto, ó Deus, que mais uma vez necessito ser lavado por ti. Toma meu coração e lava-me.
que o Senhor Jesus possa nos lavar, que Ele possa nos purificar de todos os nossos pecados. Vamos continuar louvando e dizer, vocês aprenderam essa música na semana passada, e nós vamos cantá-la novamente, para que você consiga louvar de uma forma mais completa. E essa música, ela é muito linda, porque ela exalta a Deus como Criador. E Ele diz que se tudo exalta a Deus, se as montanhas, se as águas, se as estrelas, tudo existe para a glória de Deus, nós também existimos para a glória de Deus. Vamos louvar. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. Teu falar, a 100 bilhões de estrelas vida das, planetas nascem como teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. De promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. E a teu falar, 100 bilhões de seres vida das, se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória, eu também. Se a criação te segue, eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou cantar.
Deus que salva, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Amém? Vamos colocar de pé. E vamos dizer que Jesus, Ele é tudo para nós. Lá em Mateus, capítulo 13, é a parábola dos reinos. E todas as parábolas falam que Jesus, Ele é o noivo, Ele é o semeador, Ele é o Pai que está nos esperando. Vamos louvar. Tu és tudo.
tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sem Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sem Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sem Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sem Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo. Sim, tu és tudo. Amém. Oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. Pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E ao partir me vir, eu sou indigno, mas sua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo
Bom, queridos, esse momento é um momento especial, um momento que nós reservamos aqui, a parte do sábado, para estarmos mais próximos de Deus. A palavra de Deus aqui em Salmos, no capítulo 11, no verso 4, diz assim: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Esse verso diz para mim e para você que Deus, ele está no templo, administrando todo o universo, mas também ele está olhando para mim e para você aqui nessa manhã. Certa vez alguém perguntou para mim: mas então por que nós temos que orar se Deus conhece tudo, se Ele sabe de tudo, se Ele vê tudo? E eu entendo e aprendi que a oração é o momento que nós desenvolvemos a nossa fé. Aliás, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz assim, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe, queridos, é com esse pensamento de que nós temos um Deus que se preocupa com cada um de nós, que a despeito da forma que nós estamos vivendo nesse momento, Ele se preocupa conosco. Eu quero colocar nas mãos de Deus e também pedir ao auxílio de vocês, de estar orando por algumas pessoas aqui que chegou aqui para nós. Uma delas é a família da dona Maura. Eu falo em Marisa, né? Maura. Infelizmente ela faleceu essa semana e a família pediu oração para que Deus possa consolar o coração dessas pessoas, da família, de cada uma delas, em meio a esses momentos de dor, que eles possam reconhecer que, a despeito de tudo, há esperança. E a esperança está na pessoa de Jesus. Também orar pela família do pequeno Davi, um menino aqui da rua, nosso vizinho. Ele acabou tendo um acidente doméstico, não sei se ele está hospitalizado. Está hospitalizado, ele se queimou, né? Que Deus possa estar com ele aí, os anjos possam estar com ele, aliviando, né, a dor que certamente ele está sentindo, né? Queimadura é uma coisa muito triste, né? Também oração pela Nayara, amiga da irmã Roseli. Pela graça de Deus, ela teve alta do hospital, está se recuperando, mas precisa das orações ainda para recompor a sua saúde. Orar também em favor da Maria Vitória, é a netinha da irmã Expedita. Ela ainda está ganhando peso, ela precisa ganhar peso, né? Uma recém-nascida, mas que Deus possa estar com ela ali e que tão logo ela possa estar em meio à sua família, à sua vovó, né? E que ela possa ser uma alegria para aquele lar. Agradecimentos também, porque Deus tem abençoado a nossa igreja. Agradecer pela vida do Mateus, pela recuperação dele. Graças a Deus ele fez os exames, não é Covid, está se recuperando, e que ele possa a cada dia reconhecer a mão de Deus na vida dele. Também em favor do Lucas, a recuperação do Lucas, o sobrinho da Sandra, né, meu sobrinho, que ele possa tão logo, eu sei que a recuperação dele vai ser um pouco longa, mas já é um milagre dele estar vivo, né? E que tão logo ele possa, não só ele, mas toda a família reconhecer que nós temos um Deus zeloso por cada um de nós. Pedir também oração especial para o irmão Aguinaldo. Ele está pedindo oração para a saúde dele, né? Ele descobriu agora um câncer de próstata e está passando agora por todo esse processo de tratamento, mas que Deus possa dar aí o restabelecimento da saúde dele. Em especial também para os desempregados, nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando aqui no Brasil e no mundo todo, né? Que Deus tenha misericórdia. Como nós lemos aqui, Ele conhece o que vai no nosso coração. Então, eu convido a você que está em casa, se você puder, vamos colocar de joelhos, ajoelhados, e vamos orar ao nosso Deus. Querido e maravilhoso Deus, nosso Pai eterno,
Deus Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso que, assentado no seu trono, administra o universo e se preocupa, Senhor, com esse pedacinho do universo, esse grão de areia que é a terra, onde tem os teus filhos, que são a coisa mais importante para ti, Senhor, segundo a sua palavra. É com essa fé, com essa confiança que nós temos um Deus zeloso, que a despeito de todas as atividades que tem de administrar o universo, também se preocupa com cada um de nós. E nesse pensamento, Senhor, nós colocamos aqui o nome de pessoas que estão aflitas nesse momento tão difícil da vida, Pai. Tu conheces o que vai no nosso coração, sabe dos nossos medos, das nossas aflições, dos nossos desejos também, dos nossos propósitos. Querido Deus, na sua infinita misericórdia, que o Senhor possa visitar cada pessoa que foi aqui colocada, que o Senhor possa visitar cada pessoa aqui presente da sua igreja, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Nós pedimos a sua misericórdia em nossas vidas. Ajude-nos a olhar para frente com esperança. Ajude-nos a nos preparar para o encontro com Jesus. E ajude-nos também a preparar outras pessoas, ó Pai, a olhar com fé para cima, porque a nossa esperança, o nosso galardão ainda está por vir. Pai querido, nós estamos aqui porque nós amamos a Ti, ó Pai. E agora que vamos abrir nossa palavra, que o Senhor possa estar com o pastor Eduardo, que ele possa, Senhor, trazer a mensagem, trazer a resposta que está lá no nosso coração, que nosso coração possa estar mais quieto, Pai, mais consolado, que a mensagem de hoje possa ser um bálsamo na nossa vida, Pai, possa ser uma esperança e forças para nós continuarmos a nossa jornada aqui nessa terra, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoe as nossas faltas, mas continue conosco, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, e fazemos tudo isso em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém, Senhor, amém. Santo, Santo, anjos cantam, Santo, Nesse momento, então, eu convido aqui o pastor Eduardo, que ele possa ser uma bênção nessa manhã. E agora os momentos que seguem é com o senhor, pastor. Bom dia, feliz sábado, amigos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom estarmos juntos aqui, viu? Que privilégio, que prazer poder, pela primeira vez, abrir a Bíblia com a minha igreja, com os meus irmãos, com as minhas ovelhas. Estou feliz de estar com vocês aqui. A minha esposa está aqui com a gente, a Simone, e ela estava por aqui, mas eu acho que ela deve estar atendendo alguma necessidade da Liz, nossa pequenininha, ali embaixo. Quem está nos acompanhando também é minha mãe, a Ana Maria. Ela está ali, veio para dar uma força para a gente nesse processo de mudança. E eu quero cumprimentar os nossos amigos que estão com a gente na internet também. Seja muito bem-vindo, que alegria poder falar com você. Eu espero que logo em breve a gente possa estar juntos, sem mais separação, né? Sem mais ter que estar pela internet, mas que a gente possa estar juntos na igreja. Mas que aí o lugar onde você está nesse momento, esse chão que você está pisando, se torne um lugar santo pela presença do Senhor. Que a tua casa seja um lugar santo. Então aí, louve ao Senhor, seja fiel ao Senhor, ouça a palavra, ore, cante, participe da adoração aí de onde você está. Uma primeira mensagem, a gente sempre fica pensando o que falar, né? E eu fiquei pensando, o que é que a minha igreja precisa ouvir? Na primeira mensagem do seu pastor. É claro que a gente fica triste por não poder ter a todos aqui na igreja, por não poder ter a igreja repleta como sempre foi, né?
mas parece que aos poucos a gente vai conseguindo retomar algumas coisas, a gente vai vendo o trabalho voltar minimamente ao normal, e a gente espera que o mais depressa possível também a nossa igreja possa estar repleta, possa estar lotada, que o Senhor continue dando sabedoria para a ciência se desenvolver, para a vacina, etc., para que a gente logo possa estar livre disso, né? E a gente sabe que o tempo vai avançando e outras coisas vão surgir também. E eu fiquei pensando, em outros momentos a igreja já teve outros problemas também, outras dificuldades. Até no tempo de Ellen White também, ela passou por um momento de pandemia e foi um momento de muita dificuldade. Essa pandemia, eu acredito que, pela graça do Senhor, a vacina está chegando e as coisas vão melhorando, mas logo vai vir outra coisa. E o tempo vai passando. E o relógio profético está avançando. De fato que com pandemia ou sem pandemia, com gripe ou sem gripe, as necessidades do ser humano continuam sendo as mesmas. Cristo, né? Eu quero agradecer muito ao pessoal do louvor, que já não está mais por ali, porque todas as músicas, todo louvor foi assim enriquecedor para nos aproximar de Cristo e para abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor vai nos falar nessa mensagem. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu orei por vocês. Não nominalmente, porque ainda não sei o nome de todos. Mas eu pedi, Senhor, que essa mensagem possa trazer, de fato, como foi pedido aqui na oração, Marcos, um bálsamo, possa trazer paz ao nosso coração, ânimo, vigor espiritual. 2020 foi um grande desafio, mas 2021 está aí. Os desafios continuam sendo grandes, mas a igreja precisa avançar. Eu quero dizer para você mais uma vez, minha família está muito feliz por estar aqui com vocês nessa manhã, muito feliz. Eu acho que nós passamos por aqui, não me recordo o dia de dezembro, né? Meados de dezembro, não recordo o dia, a data. Mas ali, assim, imediatamente, assim, o meu coração já ficou balançado por vocês, né? E ali eu acho que já começou, assim, um flerte, né, Pedro? Sabe aquela paixãozinha, assim? E eu tenho, à medida que o tempo vai passando, tenho conversado muito com os líderes, com os anciãos, com a liderança da igreja, e tenho ficado encantado com tudo que vocês têm feito por essa igreja. Deus seja louvado. Mas 2021 é um ano para a gente fazer mais. É um ano para a gente avançar. Eu quero que você abra junto comigo a sua Bíblia. Você tem aí sua Bíblia? Abra junto comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, e o verso de número 1. É uma passagem conhecida, você que está aí na sua casa, abra também a sua Bíblia. Lucas, capítulo 5, verso 1, narra para a gente aqui a história da pesca maravilhosa. E eu quero tirar aqui algumas lições importantes desse texto. A gente reflete, a gente ora e a gente vai para a nossa casa. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 1. Abra aí junto comigo. Vamos ler juntos? Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Olha que interessante esse texto, né? A popularidade de Jesus estava em alta. Muita gente o conhecia, muita gente já gostava de ouvir suas mensagens. Era bom, o jeito que ele falava agradava. Um povo que estava passando por já décadas e décadas de um jugo muito pesado, por conta de eles serem quase que escravos dos romanos. O jugo dos romanos era muito pesado. Eles não somente tinham que trabalhar muito, mas eles tinham que pagar altíssimos impostos. Nem mesmo a sua fé eles podiam praticar com liberdade. Era um momento muito difícil da história do povo de Deus. Jesus surge exatamente, como Pedro
recapitulou a lição com a gente aqui, né? Ele surge no momento de trevas espirituais, de trevas da palavra. O povo não queria mais saber da palavra de Deus, era a tradição, era o que os líderes religiosos falavam, isso era o que era mais importante. Então, trevas espirituais, trevas da palavra de Deus, impostos terríveis, não se podia adorar da maneira como eles queriam adorar. Era um momento difícil. E nesse momento surge Jesus. Ele começa a pregar, ele começa a falar, e as pessoas se apaixonam por seu discurso, por suas palavras, por seu olhar, a maneira como ele fala. Ele abraça as crianças, ele beija os idosos, ele é alguém que todo mundo quer ter perto. Mas ele se encontra com alguns homens, e aqui nós vemos a figura de Pedro, uma figura muito importante. Pedro, junto com seu irmão, com seus sócios também, eles haviam passado a noite inteira buscando pescar. Mas o texto na sequência vai dizer que eles nada pescaram. E na manhã seguinte à pesca, eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes, para que na próxima noite pudessem trabalhar novamente. Era esse o contexto dessa história aqui. Jesus, uma multidão começa a se aglomerar por perto de Jesus, porque muita gente queria ouvir o que ele tinha para falar. E enquanto ele está falando, mais gente vai chegando, mais gente vai chegando. E então ele pensa, eu preciso ajustar aqui algumas coisas. Peraí, vamos fazer o seguinte, tem um rapaz aqui com barco, deixa eu entrar no teu barco aqui, chega um pouquinho para lá, porque daí vai ter espaço para todo mundo poder me ouvir. Eu fico num lugar um pouquinho mais alto e todos vão conseguir ouvir a mensagem. Beleza? Ok, tranquilo, sem problema. Jesus continua falando. Ele prega a mensagem. Eu imagino gente em meio à multidão chorando, derramando lágrimas, gente emocionada, pensando, era isso que eu queria ouvir, era isso que eu precisava ouvir, era essa palavra de esperança. Como nós também precisamos de uma palavra de esperança, de fé, de ânimo no tempo que a gente está vivendo. Termina o discurso de Cristo, termina a mensagem. E agora começa o sermão mais importante de Jesus naquela manhã. Volta comigo para a Bíblia aqui, Lucas capítulo 5, e o verso 4 diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, ou seja, avança um pouquinho, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não pescamos nada. Não pescamos nada. Vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Jesus entendia de pesca, o que vocês acham? Acho que não. Talvez um pouco, mas não era essa a profissão dele. Ele entendia, se pedisse para ele construir ali uma mesa com 4 cadeiras, ele mandava bem demais. Mas pesca não era muito bem a praia dele. Quem sabe, em algum momento, ele pescou com os pais, ele pescou com amigos no final de semana, não vejo problema nisso. Mas ele não era profissional da pesca. Era comum que os pescadores pescassem à noite por uma razão muito óbvia. As redes não eram como são hoje, de nylon, um fio bem fininho e forte, resistente. Eram cordas, grosseiras mesmo. E essas cordas, se alguém fosse pescar durante o dia, elas seriam facilmente vistas pelos peixes e o peixe foge da rede, então. Por isso eles pescavam só à noite. Pedro era profissional da pesca. Pedro era aquele camarada que saía, ele precisava pescar para voltar para casa e ter alimento para sua família. Ele sabia como fazer aquilo. Jesus não era profissional daquilo, mas Jesus termina o seu discurso e ele então se dirige a Pedro. Pedro, pega o teu barco, vamos avançar um pouquinho. E lança as redes. Lança as redes. Pedro, respeitosamente, eu imagino que Pedro estava cansado, aborrecido, porque não tinha pescado nada, o temperamento dele era assim, ele estava chateado, mas era Jesus, né? Ele não respondeu Jesus como ele queria responder. Ele falou, Senhor, nós pescamos a noite inteira, né? Em outras palavras, eu conheço o mar. Jesus, o mar hoje não está para peixe. Ele poderia ter dito isso. Ele só falou, nós não conseguimos pescar nada. Mas olha só uma chavezinha nesse texto aqui. No verso 5, né, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Mas sob a tua palavra lançarei as redes.
Em outras palavras, Senhor, eu entendo de pesca, Jesus. Eu sou profissional dessa área. Eu sei que esse não é o melhor horário, eu sei que esse não é o melhor local para pescar, mas sob a tua palavra. Em outras palavras, porque o Senhor está dizendo, eu vou fazer. Eu penso que 2021 está começando e nós temos diante de nós um desafio grande em várias áreas. Na igreja, na área espiritual de cada família, na área profissional, certamente cada um tem seus desafios. Na área familiar também temos desafios, muitos desafios. Mas quando eu olho para essa história, eu começo a pensar um pouquinho no que é ser um discípulo de Jesus, porque era exatamente isso que Pedro estava se tornando, um discípulo de Jesus. O que faz um discípulo de Jesus? Um discípulo é alguém que busca ser parecido com o seu mestre. Se é alguém que procura ser parecido com o mestre, é alguém que obedece ao seu mestre. E esse texto para mim tem tudo a ver com obediência. Mas para pensar comigo em o que é obediência no que diz respeito a Jesus, no que diz respeito a discipulado. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou com o meu carro, eu vejo o sinal amarelo, o sinal fica vermelho, eu paro. É uma lei de trânsito, é uma regra, eu preciso parar. E quando eu agora começo, eu olho para o lado, eu olho para o outro, o sinal fica verde, eu avanço. Avançar o sinal é uma regra que não pode ser descumprida. Você vai receber multa, pontos na sua carteira de habilitação, é uma regra. Mas pense comigo o seguinte, por que existe essa regra? É para minha proteção. É para minha proteção. Quando tem uma placa de pare, mesmo que não esteja vindo ninguém, a norma de trânsito diz o quê? Pare é parar, parar, olhar, é para minha proteção. É razoável. Às vezes a gente pensa que obedecer algumas regras, nós estamos sendo de fato obedientes, mas nem sempre. Eu quero que você reflita comigo. Quando eu sigo uma regra em que ela me faz bem, quando eu sigo uma regra que ela tem um sentido, muitas das vezes eu estou sendo apenas razoável. Razoável. Não avançar no sinal, não avançar na placa de pare. São regras, mas é razoável cumprir isso. É razoável. Certa vez um homem estava com muitas dificuldades em fazer com que o seu filho entendesse o sentido de obedecer a algumas regras. E o pai disse para o filho assim, e ele ensinou, começou a ensinar, filho, está vendo, olha essa regra, olha outra regra. O filho falou assim, pai, sabe qual que é o problema? É difícil obedecer regras que não fazem sentido. É difícil. O pai ficou até constrangido um pouco, ficou com vergonha, porque é verdade o que o menino estava falando. Mas aí o pai pensando depois, e aí a gente chega nesse exato texto, o pai pensou, não, mas só um pouquinho. Quando a gente olha para a Bíblia, acho que o meu filho não está correto, acho que tem um detalhezinho que está faltando. Quando eu obedeço regras que fazem sentido, eu não estou necessariamente obedecendo, eu estou sendo razoável. É para o meu bem não atravessar a sinaleira, o sinal, né? É para o meu bem não atravessar a placa de pare. Mas algumas das regras, ou algumas das ordens que Jesus dá, não fazem sentido. Eu acho que é aí que se manifesta a verdadeira obediência de um discípulo de Jesus. Quando Jesus fala para mim assim, olha, seja fiel ao teu cônjuge, faz sentido isso, para uma vida familiar melhor. Quando Jesus diz para mim assim, não minta, quando ele diz não mate ninguém, faz sentido isso para mim. Mas quando Jesus olha para Pedro e diz assim, hoje, agora de manhã, o sol rachando, lança as redes novamente, faz sentido essa regra? Não faz sentido. Talvez o chamado de Deus para nós, nessa manhã, seja para obedecer alguma regra que não faz sentido, mas que é a vontade de Deus. O chamado de Deus, em muitas oportunidades, é para obedecer regras que aparentemente não fazem sentido. Quando um empresário, quando o dono de um estabelecimento comercial fecha o seu estabelecimento no dia de sábado, que talvez é o dia que o comércio está bombando, faz sentido isso? Não faz sentido. É loucura. O
chamado de Deus é para obedecer algumas regras que nem sempre fazem sentido, mas é o melhor porque vem dele, porque é a vontade dele. O texto diz que Pedro cumpriu aquela ordem. Ele disse, porque é tu que estás falando, porque é a tua ordem. A palavra de Cristo tem uma força, tem um poder extraordinário. E talvez esse momento que a igreja está vivendo seja o momento em que a gente mais precise dar atenção à palavra de Cristo, ao que Ele quer nos dizer. O que é que o Senhor quer me falar nessa pandemia? O que é que o Senhor quer me falar nesse momento de dificuldade financeira, profissional, familiar? O que Ele quer me dizer? A palavra de Cristo. Pedro apenas ouviu a palavra e obedeceu a palavra. Isso quer dizer que nós vamos parar de ouvir o mundo, que nós vamos parar de ouvir o que as pessoas estão falando por aí. Se você liga a televisão, vê o noticiário, você pensa, não tem mais como abrir a igreja. Ou você vê o jornal à noite ou pela manhã, você pensa, não tem como mais a gente se encontrar. Não. A palavra. Vamos dar atenção à palavra. O texto continua. Diz o verso 6, que isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E o verso 8 é o momento talvez, porque se você olhar alguns capítulos atrás, você percebe que Jesus já tinha se encontrado em algum momento com Pedro. Eles já tinham tido um relacionamento. Mas você consegue encontrar agora no capítulo 5 de Lucas, no verso número 6, ou no verso número 8, um momento em que, de fato, Pedro experimentou uma transformação. Uma transformação. Olha o que diz o texto. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. De todos os seus companheiros. Depois que viu isso, Pedro disse, Senhor, o Senhor é santo demais. O Senhor é puro demais. Eu gostaria que o Senhor se retirasse da minha presença, porque eu não mereço estar contigo. Eu não mereço estar perto de ti. Há uma diferença entre nós, que os estudiosos diriam, uma diferença ontológica. Uma diferença, Senhor, entre quem o Senhor é e quem eu sou. O Senhor é Deus, o Senhor é Criador. Eu sou humano, eu sou criatura. O Senhor é puro, o Senhor é santo, eu sou pecador. E sabe o que acontece? À medida que o tempo vai passando e a gente vai buscando chegar um pouquinho mais perto de Jesus, a gente vai entendendo e a gente vai vendo em nós mesmos as nossas impurezas, as nossas imperfeições, as nossas fragilidades. À medida que Cristo toca na minha vida, eu enxergo quem de fato eu sou. A gente viu na lição da escola sabatina dessa semana um povo altivo, soberbo, orgulhoso, vaidoso. Isso também está em nós, de certa forma. Mas à medida que a gente vai chegando um pouquinho mais perto dele, ele vai nos mostrando, ele vai nos apresentando detalhes da nossa vida que a gente não queria enxergar, mas precisam ser mudados. Pedro entendeu quem ele era. Pedro entendeu que havia uma diferença entre Jesus e ele, que era imutável, não tinha como mexer nessa diferença. Que é justamente quem nós somos, não o que nós fazemos. É claro que as obras de Jesus eram infinitamente superiores às obras de Pedro. A maneira como Jesus falava, se relacionava, tudo isso era muito diferente, é claro. Mas a diferença que Pedro encontrou nada tem a ver com o que eles faziam, mas tem a ver com o ser. O fato de que Jesus é Deus, o fato de que Pedro era um pecador. E quando eu começo a enxergar a Cristo dessa maneira, eu começo a enxergar a mim mesmo da maneira como eu devo enxergar. Quem eu sou, minhas fragilidades, meus erros, meus pecados, tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo aquilo que me faz ser propenso para o que é mal, para o que é errado.
E quanto mais eu consigo enxergar, mais eu consigo lançar isso aos pés de Cristo, e Ele vai me ajudando a ser transformado, a ser moldado. Isso é ser obediente a Ele. Cumprir ordens que nem sempre fazem sentido. Olhar para Ele, entender quem Ele é e quem eu sou. 2021 está começando. E a gente sempre faz muitas, a gente toma decisões, né? Resoluções, no começo do ano. Um quer isso, outro quer aquilo, quer fazer mais exercício físico, quer melhorar a saúde, quer melhorar o emprego, quer comprar uma casa, muitas resoluções. Qual é a tua resolução para esse começo de ano? Quando Pedro está ali, ele se lança, o texto fala, né? Ele prostrou-se aos pés de Jesus, num ato de reconhecimento de quem ele era. Ele disse: Senhor, sai de perto de mim, porque eu não mereço estar contigo. Eu não mereço estar contigo. Qual é a nossa maior necessidade como igreja hoje? Se não ter Cristo entre nós. Todos ficaram admirados. No verso de número 10, diz que Tiago, João, todos ficaram muito admirados. E Jesus se refere agora, na metade do verso 10, a Simão, mais uma vez, a Pedro: não tenha medo, porque daqui para frente você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Às vezes a gente lê o texto do chamado que Jesus faz para os discípulos. Jesus olha para dois: vem, segue-me. Fulano, vem, segue-me. Dá a impressão que eles não tinham nada para fazer, que eles estavam meio à toa, e aí, não estou aqui sem fazer nada, vamos lá, vamos ver o que acontece. Não era assim. Depois de Pedro experimentar uma transformação tremenda na sua vida, agora ele ouve de Jesus assim: você não gostaria de deixar tudo que você está fazendo e me seguir? E Pedro passa a seguir a Jesus. Seguir a Jesus é muito mais desafiador do que muita gente pensa. Seguir a Jesus vai nos fazer, em alguns momentos, obedecer regras que são plausíveis, obedecer ordens de Deus que fazem muito sentido, mas em outros momentos, você vai ter, obrigatoriamente, que obedecer regras que não fazem sentido. Mas Deus está dizendo para você fazer assim, e esse é o melhor caminho, sempre é o melhor caminho. Seguir a Jesus requer de nós reconhecer quem nós somos de verdade, olhar para Cristo de baixo para cima, entender que Ele é Criador, eu sou criatura, Ele é Deus, eu sou humano, Ele é puro, eu sou pecador. Não apenas como um bom homem, mas Ele é Deus, e como Deus eu preciso dEle demais, todos os dias. Preciso dele pela manhã, quando quem sabe lá em casa de manhã já começa o caos, filho, filha, criança, marido, esposa, uma correria tremenda, todo dia da briga. Eu preciso de Cristo em casa de manhã, no trabalho, na faculdade, aonde quer que eu vá, eu preciso dele. E por fim, seguir a Cristo vai fazer com que eu tenha que, em alguns momentos, abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo. Você não encontra Pedro dizendo assim: Senhor, me dá 2 dias. Eu quero vender esses peixes, eu quero consertar algumas coisas que precisa lá em casa, eu preciso vender os barcos também. Me dá 2 dias para eu ajeitar minha vida. Não. Deixa tudo e me segue. Mas nós somos tão apaixonados por tantas coisas, né? Que se torna difícil deixar algumas coisas para trás. Eu gostaria de deixar 2020 para trás. Algumas coisas que me fizeram mal para trás. Decisões que eu tomei, que foram decisões erradas, eu quero deixar para trás. Eu quero olhar para frente. Eu quero cumprir a vontade dEle. Eu quero reconhecer quem Ele é na minha vida. Eu quero deixar tudo para trás. Porque não há absolutamente nada mais importante do que ter uma relação de amigos, de pai e filho com o meu Salvador. Que Deus abençoe você nessa manhã.
Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Querido Deus, que desafio ser um discípulo teu, no tempo que nós estamos vivendo. Requer de nós tomar decisões. Decisões que a gente vai postergando, vai deixando para depois. Mas, Senhor, o fato é que há coisas que não deixamos deixar para mais tarde. E o convite que o Senhor nos faz de te seguir agora é um convite que tem que ser aceito, respondido imediatamente. E nós apenas te pedimos, Senhor, nos fortalece a fé, para que possamos deixar de olhar para trás, abandonar tudo se for necessário para seguir a Cristo. Nos dá um bom sábado, nos dá uma semana feliz. E por favor, Senhor, que 2021 seja um ano extraordinário para cada família da nossa igreja. Que cada pai de família que aqui está assuma a sua responsabilidade como sacerdote do lar. Que cada mãe também assuma essa responsabilidade. Se as famílias da igreja estiverem fortes, a igreja estará forte. Fortalece a nossa casa, para que a casa de oração se transforme no lugar de encontro de pessoas que amam a Deus. Nos dá a tua bênção, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Convido você a se colocar de pé. Vamos cantar o hino para encerrar o culto dessa manhã. Tua palavra. Tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Venha ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus.
Senhor Deus, nos envia nessa nova semana que começa logo mais tarde para salvar outras pessoas. Eu clamo a Ti, ó Deus, abençoe a nossa igreja, Senhor, cada família, cada indivíduo. Eu clamo a Ti, Senhor, erguendo minha mão diante da Tua igreja, diante da Tua congregação, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão de Deus o Pai e o poder do Espírito nos dê em fé para aguardar o Rei que breve virá. Amém. Deus o Pai.
acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus, porque eu creio no nome de Jesus. Agradecemos a presença de todos. Agradecemos a você que esteve presente aqui na igreja, a você que está nos acompanhando, nos acompanhou pelas redes sociais. Que a paz de Deus possa estar no coração de cada um. Feliz semana a todos. E até o próximo sábado, às 9 horas, estaremos aqui novamente para honrar e glorificar o nome de Deus.